Estou aqui em Belo Vale, visitando o Museu do Escravo. Olha isso. Vem comigo. Muito bem. É Minas, sobre duas rodas, agora em casa. Estou fazendo hoje um vídeo diferente dos que eu faço, né? Geralmente meus vídeos não têm um roteiro, né? Minas sobre duas rodas é só para contar sobre os locais que eu passei, o que eu conheço de moto e de bicicleta. Por isso Minas sobre duas rodas. Hoje é domingo, 24 de julho, e eu conheci um local que é um espetáculo, que eu acho que vale a pena conhecer. Não sabia da existência, né? Do Museu do Escravo em Belo Vale. Ontem eu fui ao encontro de moto em Congonhas e, como eu sempre faço, eu sempre gosto de conhecer esses cantos e encantos de Minas Gerais. Então geralmente eu volto por um outro roteiro, né? Então fui pela 040 e na volta eu decidi conhecer uma cidade ali perto de Congonhas chamado Belo Vale. Sempre passei ali pela 040, sempre vi a placa e sempre tive curiosidade em conhecer a cidade. Mas eu não sabia da riqueza cultural que tem essa cidade. Então hoje, saindo de Congonhas, passei por Belo Vale e fui surpreendido, eu não sabia, né, que lá existe um museu do escravo, né? Um acervo de aproximadamente 3.000 peças. Esse museu é o único no Brasil. Eu pedi autorização para colocar no YouTube, Minas sobre duas rodas, a apresentação, né, da funcionária do museu, chamada Letícia. Letícia, muito obrigado, tá? Foi muito rico essa visita e eu quero voltar novamente, né, na cidade de Belo Vale para conhecer um pouco mais da nossa história. Letícia é uma funcionária do Museu do Escravo e assim nos deu uma verdadeira aula, né? Aula exatamente do que aconteceu na realidade, né? Diferente do que nós estudamos nos livros de história, né? Em alguns livros de história. Então esse museu ele tem, né, um salão, seis salões de exposição de peças da Casa Grande e localizado, né, e no pátio tem, no fundo desse casarão, tem uma espécie de senzala, né, em forma de U. E ali tem a exposição do acervo, né, o que foi usado nos castigos, né, o que eles também usavam ali na questão da arte. Então, assim, eu acho que vale muito conhecer esse local. Belo Vale é bem pertinho de Belo Horizonte, tá? Está aproximadamente 90 quilômetros de Belo Horizonte, né? Indo pela 040, geralmente 89 quilômetros. Então, antes de chegar em Congonhas, né, tem uma placa, né, indicando a direita de quem vai de Belo Horizonte para Congonhas, a direita, Belo Vale. Ou pode ir também pela 356, que você pode entrar ali antes do pedágio. Tem uma placa ali na 040, antes do pedágio, 1 quilômetro antes do pedágio, tem uma placa à direita também, direcionando para Moeda. Então passa por Moeda, Santana e Belo Vale, tá? Esse caminho pela 356 é uma estradinha maravilhosa, muito arborizada, é uma estrada de mão única, então tem que tomar um certo cuidado, né? Mas eu vim hoje tranquilo, sem muitos veículos, né? Sem muitos carros. E a estrada é muito bonita, tá? E se for pegar essa estrada, a 356, geralmente vai dar 75 quilômetros, tá?
Então você pode ir pela 040, que vai dar 90 quilômetros, ou entrando ali em Moeda, que vai dar 75 quilômetros. Beleza? Mas o importante é ir. O importante é ir lá e visitar, né? Ou vai pela 040 e volta pela 356. Então, vamos que vamos, né? Vamos ouvir aí a nossa Cicerone Letícia. Muito bem, é Minas sobre duas rodas. Estamos aqui em Belo Vale com a Jussara e com a Letícia, né? A Letícia, ela vai falar pra gente sobre esse Museu do Escravo, né? Quando foi inaugurado, qual que é o objetivo dele e o que nós vamos encontrar nesse museu? Basicamente, o nosso museu, ele é um museu todo voltado para a atividade escravocrata, para contar a história do negro aqui no Brasil, não só o negro, mas também o povo indígena, que foi o primeiro povo a ser escravizado aqui no nosso país. Então esse museu, ele é um museu representativo, ele tem 34 anos, ele foi criado no dia 13 de maio, pelo padre Luciano, que é o principal fundador do museu e principal doador das peças. Ele é um padre que nasceu aqui na cidade, agora em outubro ele vai fazer 100 anos, ele fez 75 anos de sacerdócio. Ele sempre foi muito preocupado com essa questão de trazer uma história, de contar a história da nossa região e trazer visibilidade para a cidade de Belo Vale, que é uma cidade pequena, mas rica, muito rica em história, muito rica em patrimônio. Então ele fez o museu, ele comprou esse espaço, inicialmente ele custeou toda a construção do museu, ele comprou o espaço, construiu o casarão, construiu a senzala, e ele é o principal doador das peças. Então a gente aqui tem peças vindas do Brasil inteiro, que a gente faz a expografia das peças e tenta contar a história, basicamente, do que aconteceu no nosso país, para dar um envolvimento das pessoas, para as pessoas entenderem que a história de todo mundo, de todas as pessoas do Brasil, que todo mundo tem sangue africano, todo mundo tem sangue indígena, todo mundo tem sangue português, e muitas das pessoas hoje em dia ainda não têm esse conhecimento, esse entendimento. Então a gente quer gerar mesmo esse senso crítico nas pessoas, de pensar, de entender a nossa história, de entender todo o processo que o negro passou aqui no Brasil, todas as lutas, sofrimentos e toda a desigualdade que está enraizada nesse quesito. Eu acho extremamente importante, Letícia, ter um museu para contar essa história, né? E principalmente para mostrar o que não deu certo. Sim. Né? Então, assim, a falta de acolhimento, a falta de humanidade, né? Então, acho que o museu, ele traz muito esse lado também que não podemos repetir, né? Sim. Quando a gente entende a história do africano aqui do Brasil, a gente entende muitas coisas que hoje em dia é muito presente na nossa sociedade, como a desigualdade social, como o racismo, como o machismo. Isso tudo tem um fundamento histórico, por exemplo. A gente, quando está na escola, eu falo isso por experiência própria, quando a gente está na escola, a gente aprende. Basicamente, por exemplo, quando você está na escola, você aprende que a Lei Áurea foi algo extremamente vantajoso. Quando você vai entender realmente o que aconteceu, você vê que foi uma lei que não foi vantajosa para o negro, que foi uma lei que veio depois de outras leis, basicamente uma estratégia política mesmo, uma pressão, uma posição política. E a gente entende muitas questões de desigualdade, de racismo, as questões de favelas, por exemplo. Tem todo um contexto histórico que a gente vê lá atrás, uma abolição que não foi vantajosa. Em momento nenhum você viu o negro ele sendo instigado a estudar, instigado a ter acesso a condições melhores. Então hoje isso tudo está relacionado e correlacionado com o que aconteceu lá atrás. Agora aqui no Belo Vale, teve atividade escravocrata aqui? Sim, a gente teve atividade escravocrata na Fazenda Boa Esperança. É uma fazenda que fica mais ou menos 7 quilômetros aqui da cidade. Lá a gente teve o Barão do Paraupeba e teve a Baronesa do Paraupeba. Essa fazenda ela é aberta, inclusive, à visitação. É uma fazenda que tem toda a estrutura mesmo da época. E lá ele teve inúmeros escravos que trabalhavam na Serra do Mascate, que é a nossa serra que a gente tem aqui, na exploração de minério de ferro. Ok, muito bom. Sara, alguma pergunta?
Não, tô só apreciando mesmo. Letícia, você autoriza eu colocar esse vídeo no meu canal Minas sobre Duas Rodas? Claro, com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, viu, Letícia? Nas ordens. Então nós vamos continuar aqui, né, essa visitação. Obrigado. É Minas sobre Duas Rodas, também é cultura. Com certeza. Né? Aqui é o Pelourinho. Pelourinho é essa madeira aqui, ó, onde colocava o escravo para ser açoitado em praça pública. Então aqui é o Pelourinho.